Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal Pleno deve apreciar mais de 50 processos nesta terça-feira. Contrato da CEMOB com empresa de recolhimento de veículos continua suspenso. Empresa de lixo, ex-secretário de obras e engenheiro terão que devolver mais de 2 milhões de reais aos cofres de Sorriso. Julgadas regulares contas de contrato de Ribeirão Cascalheira com empresa. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso devem apreciar mais de 50 processos em sessão do Tribunal Pleno desta terça-feira. Confira os detalhes da pauta de julgamento. Desses processos, 3 são monitoramentos para verificar o cumprimento de acórdãos. Os processos são de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima. As prefeituras envolvidas são Rondolândia, Arenápolis e Denise. Ao todo, 24 representações estão previstas para serem analisadas. As de natureza externa são das prefeituras de Brasnorte, Bom Jesus do Araguaia, Juína, Barra do Bugres, Comodoro, Câmara de Guarantã do Norte, Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Cidadania e Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural. Já as de natureza interna são das prefeituras de Cáceres, Ribeirão Cascalheira, Porto dos Gaúchos, Pedra Preta, Aripuanã, Juara, Novo Horizonte do Norte, Sinop, Alto Araguaia, Câmara de Cuiabá e Procuradoria-Geral de Justiça. Além disso, os conselheiros irão analisar 2 consultas formuladas pela Prefeitura de Guarantã do Norte e pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis. Guarantã do Norte questionou a respeito da possibilidade de aplicação de recursos da parcela do Fundeb no pagamento de abono salarial. Já o Instituto consultou acerca da contagem de tempo para a aposentadoria especial de professores. Além disso, pedidos de rescisão, recursos de agravo e embargos de declaração constam na pauta. Para consultar os processos, acesse o portal do Tribunal de Contas no endereço www.tce.mt.gov.br. No lado esquerdo do site, clique em Sessão Plenária. Pauta de julgamento presencial. O Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar que determinou a suspensão do contrato da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá com uma empresa de serviços de recolhimento de veículos e transporte. Entenda o porquê. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou a medida cautelar concedida em representação de natureza externa que determinou a suspensão imediata do contrato 291 de 2018, firmado entre a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá e a empresa de guinchos Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviário, por indício de irregularidade e sobrepreço nos valores cobrados nos serviços de recolhimento, custódia, gestão informatizada de veículos removidos por infrações de trânsito. O conselheiro interino Moisés Maciel atendeu uma representação proposta pelo representante da Câmara Municipal. Caso a Prefeitura de Cuiabá descumpra a medida cautelar que foi homologada pelo TCE, será cobrado multa diária de 100 UPFs. De acordo com a decisão, ficam mantidas apenas os serviços necessários para executar a liberação dos veículos que já se encontravam, na data de publicação da decisão, retidos no pátio da empresa Rodando Legal, bem como deve ser assegurada a guarda dos bens móveis que estão sobre a sua custódia. O conselheiro interino determinou que sejam encaminhados ao TCE os estudos técnicos prévios que fundamentaram os valores que constam no termo de referência. Consoantes razões explicitadas, concedi medida cautelar pleiteada para fins de determinar o município de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, CEMOB, representada pelo secretário senhor Antenor de Figueiredo Neto, que suspendesse imediatamente a execução do contrato 291/2018, firmado com a empresa Rodando Legal Serviços de Transporte Rodoviário Limitada, mantendo-se os serviços necessários para executar a liberação dos veículos, que já se encontravam na data da publicação dessa decisão, retido no pátio da empresa Rodando Legal, sob pena de multa diária no montante 100 UPF-CMT, nos termos regimentais. O Pleno do TCE concluiu que houve falhas graves na licitação para contrato de transporte de resíduos sólidos, bem como no transbordo e destinação final do lixo em Sorriso.
Por isso, negou os embargos de declaração e manteve as penalidades aplicadas à empresa, a ex-gestor municipal e ao engenheiro sanitarista. Veja os detalhes. Os embargos de declaração foram apresentados contra a decisão do Acórdão 173 de 2018, que julgou procedente a representação de natureza externa proposta pela empresa Lock Service Comércio e Serviços Limitada, cujo objetivo abordou a constatação de irregularidades na concorrência pública 5 de 2016 da Prefeitura de Sorriso, que teve como objetivo a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comercial e de empresa especializada na execução de serviço de transbordo e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comercial, da qual resultou o contrato 98 de 2016. Esse acórdão recorrido imputou ao engenheiro Marcelo Antônio de Oliveira multa no valor de 38 PFs e o condenou a restituir aos cofres públicos solidariamente, junto com a empresa Sanar Saneamento Ambiental Limitada, o montante de R$ 2.761.000, acrescido de multa de 10% sobre o valor apurado do dano ao erário. Na defesa, foi alegado que o voto condutor apresenta contradições com as evidências constantes nos autos. Argumentou ainda que as divergências verificadas entre a planilha orçamentária e a proposta de preços decorrem do fato dos preços apresentados pela empresa estarem atrelados aos custos. No entanto, a relatora, conselheira interina Jaqueline Jacobs, entendeu a ausência de vícios a serem sanados na decisão embargada, pois as questões trazidas foram oportunamente enfrentadas no voto condutor do acórdão. Essas alegações, na minha opinião, no meu entendimento, são alegações para a rediscussão do mérito. E eu entendo que não pode ser feito neste processo de embargos de declaração. Dessa forma, os embargos não foram acolhidos e a decisão do acórdão foi mantida pelo Pleno. O Tribunal de Contas de Mato Grosso considerou regulares as contas prestadas por meio de tomada de contas referente a um contrato entre a Prefeitura de Ribeirão Cascalheira e uma empresa locadora de veículos. Confira. Foram consideradas regulares as contas prestadas por meio de tomada de contas ordinária que apurou a existência ou não de dano ao erário em relação ao contrato 061 de 2015, originário do pregão presencial 22 de 2015, firmado entre a Prefeitura de Ribeirão Cascalheira e a empresa MT Locadora de Veículos e Maquinários. O TCE verificou regularidade do contrato, com a ausência de comprovação de dano ao erário nos valores praticados, tendo em vista que no contrato versa sobre a locação de veículos com a doação ao final. Por unanimidade, os membros da Corte de Contas seguiram o voto do relator do processo, conselheiro Guilherme Maluf. No contrato do valor de R$ 2.774.880, após o término de locação, os veículos seriam integrados ao patrimônio do município. No contrato que foi celebrado em 24 de setembro de 2015, com vigência de 48 meses, possuía 3 caminhões Mercedes-Benz equipados com caçamba basculante, um caminhão Mercedes-Benz equipado com tanque-pipa e uma caminhonete Toyota SW4, todos os veículos 0 km. Tipo de situação onde tem a locação e a doação final, isso é uma particularidade do que a gente chama de processo de leasing, né? E isso não é feito com regularidade pelo poder público, mas nós fizemos, a nossa equipe técnica fez uma pesquisa sobre esses valores pelo sistema radar e efetivamente não houve dano ao erário. Portanto, é como voto acolhendo o parecer ministerial. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço eletrônico www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Uma excelente semana para você e até amanhã.